Seja bem-vindo ao Bate-Papo de Primeira. Eu sou a pastora Viviane, pastora da Primeira Igreja Batista em São Gabriel do Oeste, e quero convidar você a participar comigo desse bate-papo para que a gente possa crescer junto, dividir experiências, compartilhar um pouco da palavra de Deus nesse tempo de pandemia, onde as pessoas estão sem esperança e passando por tantas crises. Nós queremos dividir experiências, edificar a vida uns dos outros e sermos abençoados juntos. Então vem comigo nesse vídeo, porque o tema de hoje é muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre que preguiça é essa? E para não dizer que esse bate-papo é uma conversa de mulheres, hoje nós temos um convidado. Está comigo hoje o professor Evandro, que é professor de Educação Física e também dono de uma escola de hidroginástica e natação aqui na nossa cidade. Seja bem-vindo, professor Evandro. Obrigado, pastora. É um prazer fazer parte desse quadro, Bate-Papo de Primeira, uma honra. Obrigado pelo convite. Amém. Seja bem-vindo. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa preguiça que às vezes pega a gente, né? Mas conversando um pouquinho com o professor antes disso, a gente sabe que uma atividade física ela é fundamental para o nosso corpo, né? Na verdade, uma atividade física ela não é boa só para o corpo, ela é boa para a mente também. Só que, a começar por mim, né? Vou falar de mim, a gente normalmente se preocupa muito com a perda de peso, né? Nós buscamos uma academia, nós buscamos fazer uma atividade física, ou porque estamos acima do peso, ou porque temos medo de ter um problema cardíaco, um problema respiratório. Eu mesmo tenho bronquite, né? Então, quando eu estou acima do peso, a coisa complica, né? Então, eu preciso perder peso para manter a minha saúde. E parece que a gente está sempre correndo atrás do prejuízo, que a gente vai buscar um exercício físico porque está correndo atrás do prejuízo. Essa é uma realidade que eu vivi só, ou isso é normal para a maioria das pessoas? Pastora, infelizmente isso é uma realidade nacional, né? Eu vou te apresentar dois dados aqui alarmantes assim para nós brasileiros, né, para nossa população. 53% da nossa população está acima do peso, são obesos. Bom, pelo menos não é só eu, né? Então... E 45% não praticam atividade física. Uhum. Então, assim, é preocupante isso, né? Eu lá na academia, né, lá na Aquaforte, eu gosto muito de trabalhar com a questão da prevenção. Uhum. Essa sempre foi uma preocupação nossa lá. Prevenir, porque quando você previne, você evita muitas coisas, né? E eu sempre tenho falado, hoje o preço dos remédios são muito mais caros do que o preço de uma academia, ou o preço que você paga às vezes por acordar mais cedo, né, ou ir dormir mais tarde porque você está praticando uma atividade física. Uhum. E algumas pessoas, elas têm prazer em malhar, né? Eu lembro que quando eu fazia academia, tinha gente que ficava o dia inteiro na academia, né? Que são pessoas que são fissuradas por exercício. Essa nunca foi uma realidade para mim, mas eu sempre busquei uma academia, um exercício físico por necessidade. Porém, nos últimos tempos, eu tenho percebido que eu tenho tido benefícios não só na minha saúde física, mas também na minha saúde emocional. Eu lembro que eu tinha uma visão muito errada do significado do descanso, né, do que era descansar. Para mim, descansar era assistir um filme, deitar no sofá, né, e ali eu iria descansar. E várias vezes no meu dia de folga eu fiz isso. Como eu estava muito cansada, deitava no sofá, assistia televisão, buscando esse descanso. No outro dia, parecia que eu estava mais cansada do que nos dias que eu estava trabalhando. Então eu percebi que estar ali deitada num sofá um dia inteiro não me trazia descanso. E agora, quando faço uma atividade física, eu percebo que isso relaxa, que isso me traz um certo descanso, né? Eu descobri que a minha mente descansa quando eu faço uma atividade física. Por mais que o corpo está cansado, mas a mente descansa, né? Por que isso acontece? Quando a gente está praticando uma atividade física, né? Isso todo mundo sabe, a circulação de sangue ela é muito maior. Então, quando o fluxo sanguíneo da cabeça funciona melhor, isso ajuda na criação de novos neurônios. Isso é um fato tão interessante que só por isso as pessoas já deveriam fazer atividade física, né? Porque quando você faz atividade física, você cria novos neurônios, você fica mais inteligente. Isso, né, já era, só por si só, já deveria ser
um aspecto assim, eu preciso fazer atividade física. Mas eu gostaria de falar sobre duas substâncias muito importantes que são produzidas quando a gente pratica atividade física. Uma é a adrenalina, né? Essa adrenalina, ela ajuda no metabolismo, né? Ela aumenta o seu metabolismo, consequentemente, você vai queimar mais gordura, você vai eliminar do seu corpo substâncias tóxicas, né? E isso equivale ao cérebro, né? Pelo fato do sangue estar circulando, o nosso cérebro também produz algumas toxinas, né? Então, quando você elimina elas, você já, por si só, já tem um descanso melhor. E a adrenalina, nesse sentido, ajuda nisso. Mas o fator principal é a dopamina, que é uma substância, um neurotransmissor, que a gente fala assim, e isso está muito ligado à sensação de satisfação. Com a dopamina alta, e isso vem através da atividade física, você se sente mais satisfeito, né? E isso gera o que na pessoa? Gera maior concentração, uma maior produtividade, né? Um sono melhor, porque a sua mente ela está descansada, né? Parece estranho falar que você vai praticar uma atividade física para descansar a mente, mas é isso que acontece, né? O seu humor fica melhor, né? A sua forma de aprender as coisas se torna maior, você se fica mais aberto às coisas. E a dopamina, em um nível mais baixo, quando você não pratica atividade física, ela faz ao contrário. Normalmente, pessoas que são muito irritadas, são muito nervosas, qualquer coisa incomoda, são pessoas que normalmente não fazem atividade física. E isso deixa a pessoa num grau de concentração pior. Qualquer coisa atrapalha. E é uma pessoa que geralmente é muito irritada. Então, quando a gente pratica atividade física, ela colabora muito no sono, porque você está estimulando o seu cérebro. E isso ajuda muito, muito, principalmente quem tem problema de insônia. A atividade física favorece muito na questão do sono. E por mais que o corpo fique mais cansado, né? Os músculos estão talvez mais doloridos, né? Mas a mente fica relaxada, né? Descansa mais, né? E nesse período agora de pandemia, as pessoas estão mais tensas, né? Eu tenho tido uma experiência com o pedal, né? Que é uma novidade para mim, né? Se me falasse 1 ano atrás que ia me ver pedalando em algum lugar, eu falei, olha, com certeza não. Nunca gostei de pedalar, nem na cidade, nem na academia, quando tinha bicicleta. Eu preferia fazer 1 hora de esteira do que pedalar um pouco. Nunca curti pedal. Mas aí meu esposo começou a pedalar e começou a insistir, vamos comigo, né? Eu falei, olha, a hora que você comprar uma bicicleta elétrica para mim, aí eu vou com você, né? Mas fui cedendo, né? E resolvi ir com ele. Eu imaginei que eu não ia dar conta porque ia doer muito as pernas, porque eu tenho bronquite e ia me dar falta de ar, que ia ser muito cansativo, que ia ser muito chato. Então, para mim, assim, vencer essa barreira foi muito difícil. Mas quando eu comecei a pedalar, eu me surpreendi, porque eu comecei a gostar e tem sido uma atividade, assim, muito prazerosa, porque é um momento onde a gente conversa, né? Normalmente pedala eu e o meu esposo. E nesse momento de pandemia, tem sido uma válvula de escape para a gente, porque sai só nós dois. Nós saímos de máscara, não pedalamos dentro da cidade, pedalamos fora, então é o ar livre, não tem outras pessoas junto. E tem sido uma válvula de escape nesse período de ansiedade, onde as pessoas estão muito fechadas, isoladas, né? Quando a gente tem esses momentos onde fica mais dentro de casa, poder sair um pouquinho, pedalar um pouquinho, eu percebo que tem sido muito bom para nós, falando de emoções, falando de controle de ansiedade, né? E essa questão de fazer uma atividade física, ela tem uma influência na ansiedade também, né? Ela, de alguma maneira, diminui a ansiedade, né? Pastora, só o fato de a gente se preparar para fazer uma atividade física, a gente já muda alguns conceitos. Eu queria falar para o ouvinte agora, principalmente se você está em casa, se você não pratica nenhum tipo de atividade física, se você é uma pessoa sedentária e se você anda muito ansioso, se emocionalmente você não está bem. Eu faço um desafio. Só o fato de você se preparar, calçar um tênis, vestir uma roupa leve para fazer uma atividade física, mesmo que você faça 10 minutos de caminhada ou vá até o portão da sua casa e volte, você vai perceber que essa mudança de hábito já vai fazer uma diferença muito grande. Então, a atividade física, ela vem nesse sentido de quebrar as rotinas, né? As pessoas estão muito ligadas a trabalho, a serviço, a casa, aos filhos, ao marido, né? A várias situações. E
praticar uma atividade física, cuidar do corpo, né? Isso fica em segundo plano. E isso causa alguns transtornos emocionais e a ansiedade é normal ela aumentar. Então, quando você quebra essa rotina de que você vai sair do comodismo, você vai, né, se preparar para fazer algo diferente, você já consegue eliminar um pouquinho disso aí. Então, a atividade física vem nesse sentido, na questão emocional, de você quebrar as suas rotinas, de você, né, se preparar para algo diferente, de você se preparar para uma meta, para alcançar alguma coisa, algo que venha para te satisfazer. Eu acho que as pessoas que estão muito sedentárias, elas deveriam começar a pensar no que fazer para quebrar suas rotinas. E a atividade física vai muito além de uma necessidade de perda de peso, que é o que a maioria das pessoas pensam, né? Tem essa questão emocional, tem essa questão da ansiedade, mas também ajuda na imunidade, né? Sim. Voltando um pouquinho ao emocional, normalmente uma pessoa que está com dificuldades emocionais ou está muito ansiosa, com certeza é uma pessoa que também está com a imunidade baixa, né? Então, assim, como que funciona o nosso organismo em relação a praticar uma atividade física e aumentar um pouquinho a imunidade, né? O nosso corpo produz células, né, que são células boas, que combatem, né, quando você pega um vírus, quando você pega uma bactéria, né? Nós estamos em pandemia, então é um vírus, o Covid-19 ele é um vírus, né? E você precisa de anticorpos para combater esse vírus. Da onde a gente produz esses vírus? Normalmente é do baço, é da medula, né? Quando você pratica uma atividade física, a corrente sanguínea do corpo, a pressão arterial, ela aumenta. Quando isso aumenta, você produz um pouquinho mais dessas células de anticorpos. E o fato dela estar circulando com maior quantidade ou mais rápido mais no corpo, fluxo, né? com mais fluxo, um fluxo maior, quando você pega esse vírus, essa célula de imunidade, ela já está ativa no seu corpo. E numa quantidade maior, né, porque você está praticando uma atividade física. Então, o agir dessas células são muito mais rápido. Então, a atividade física aumenta a imunidade porque, além de produzir, ela também deixa ativo o fluxo sanguíneo, né? Aliás, deixa ativo na corrente sanguínea essa célula de imunidade e ela já combate logo assim que o vírus entra no seu organismo. O corpo está mais forte, né? Ele reage mais rápido, né? Com certeza, mas muito mais rápido que qualquer sedentário. O problema é que, nessa pandemia, a orientação é para a gente ficar em casa, né? Sair só se necessário, né? E a gente tem buscado obedecer. E muitas pessoas que até tinham o hábito de praticar exercícios, elas abandonaram os exercícios, abandonaram as academias, talvez por medo de estar num ambiente fechado, de estar numa academia, né? Por esse cuidado de evitar aglomeração. O problema é que com o tempo vem o desânimo, vem a preguiça, e vencer isso é difícil, né? Como que a gente faz para vencer esse comodismo que vem, né? A gente vai se acomodando e, de repente, voltar a praticar um exercício se torna um desafio tremendo, né? Olha, quem já praticava uma atividade física e é uma pessoa que, naturalmente, ela tem prazer no que ela estava fazendo, né? Então, é um pouco mais fácil ela vencer isso e ela começar de novo praticar uma atividade física. A recomendação que eu dou agora é que você não comece na onde você parou, né? Começa a fazer mais devagar um pouco, com menos tempo, até para você se adaptar e voltar lá. O problema é de quem não faz nada. Para você sair desse comodismo total que você está em casa, que você nunca fez nada, né? É um pouco complicado. Mas como a gente está em tempo de pandemia, o ideal é que você possa começar em casa mesmo, né? Se a gente entrar na internet hoje, a gente entra para tudo, né? Tudo, a gente está nas mídias sociais aí, em todos os lugares. Se você tirar 5 minutos e entrar na internet e pesquisar lá, atividades físicas para fazer em casa, vai ter muitas, um monte. E aí tem corridinhas curtas, né? Alongamentos, que é uma coisa muito importante, né? Saltos, agachamentos, há vários exercícios que você pode fazer em casa. E você pode começar aos poucos, né? Faça aí 10, 15 minutos por dia, ou 10, 15 minutos a cada dia sim, dia não. E com o tempo você vai aumentando. Você vai perceber que depois você vai se sentir mais confiável até para fazer uma caminhada mais longa, uma pedalada, né? Já que vocês estão pedalando, né, pastora? Então, assim, o ideal é que
está com medo, não quer ir para casa, mas precisa sair do comodismo. Começa a fazer atividade física em casa. Estude um pouquinho, eu acho que as pessoas têm capacidade para isso, né? De poder estudar um pouquinho, ver qual exercício que é mais fácil de fazer, que é mais E hoje está tranquilo tudo muito fácil, né? Sim, está tudo só aí procurar na internet. tem. Né? Tá tudo aí na internet. E dá para começar a fazer em casa mesmo. E para quem está parado todos esses meses, começar uma atividade assim é suficiente? Tem algum exercício específico que precisa priorizar para começar? Olha, eu gostaria de colocar duas situações. Pelo fato da pandemia, a crise financeira ela é uma realidade em muitas famílias. Né? Então, eu vou pontuar aqui. Se você está com a condição financeira legal, a pandemia não te afetou, ou se, né, mesmo que ela te afetou, você consiga ter recurso financeiro para poder praticar uma atividade física, eu recomendo que você vá numa academia, né, vá num clube, vá em um local onde você tem um profissional qualificado e que vá poder te orientar e vai poder, né, te ajudar a fazer os exercícios. Isso com certeza vai ter um custo para você. A segunda dica que eu dou é que você procure algo que você goste de fazer. A pastora já comentou aqui que nem imaginava que gostava de pedalar. E hoje eu acho que eu não gostava mesmo, acho que eu aprendi a gostar. Não gostava, pastora? Mas hoje é algo que te satisfaz, hoje é algo que você tem prazer em fazer. E esse é o ponto fundamental para quem quer praticar uma atividade física. Você tem que fazer algo que você gosta de fazer. Né? Eu posso falar por mim, eu adoro futebol, eu gosto de jogar futebol, mas agora não posso. Não tem como. A não ser que jogue sozinho, né? A pandemia não permite. Outro esporte que eu amo de paixão é o tênis, mas eu tenho um probleminha na coluna, né? E eu não posso com muito impacto, né? Por isso que eu não pratico atividade física em piso, né? Então também não posso jogar. E o meu terceiro esporte é a natação. Eu adoro nadar. Então, sempre que eu posso, eu estou lá na academia, né? Eu nado meia hora, 40 minutos, 1 hora. Não é todo dia que eu consigo, né? Tem dias que a gente está mais agitado, mas sempre que eu posso, eu gosto de dar uma nadada. Mas vamos ao fato de você não ter condições, eu não posso gastar, eu estou apertado financeiramente, está ruim para mim. Meu amigo, calça um tênis confortável no seu pé, vista uma roupa leve, põe a sua máscara e sai na rua pedalar. Caminhar, desculpa, vai caminhar. 15 minutos, 20 minutos, começa devagar, né? E com o tempo você vai aumentando. Em relação a essa caminhada, procura dar um trotezinho, faça o seu coração acelerar um pouquinho, voltar ao normal. Porque não adianta você ir falar assim, vou sair para caminhar e sair contando os metros na rua. O ideal numa atividade física é mexer com o corpo, chacoalhar o corpo. Não é sair passear, né? Sim, não é sair passear. Passear a gente faz com a família, né? Quando a gente vai praticar uma atividade física, a gente tem que mexer com o corpo. Eu queria dizer aqui o seguinte, eu lembrei agora que eu tinha um amigo na faculdade e a gente estudava muito junto e a gente sempre tinha uma coisa conosco. Eu queria que vocês imaginassem o corpo humano como uma máquina, cheia de engrenagem, né? Cheia de rolamento. Então, se você trabalhar demais esses rolamentos, ele vai estragar. Mas se você não trabalhar ele vai enferrujar e vai grudar. Então acha um meio termo, trabalhe o seu corpo, trabalhe a sua mente, o seu corpo, que você vai ter resultados excelentes. E para quem está parado esse tempo todo, assim, bateu o desânimo, bateu a preguiça, qual é a melhor hora para começar? Hoje, agora. Não é segunda-feira. Vai acabar o vídeo aqui e você vai pro seu quarto, vai fazer uma oraçãozinha, vai pedir Deus força, vista um tênis caprichadinho, uma roupa leve e traça uma meta. Comece devagar, já falei isso, vai devagarzinho, faça 15 minutos hoje, ou essa semana 3 vezes de 15 minutos, semana que vem você aumenta 5 minutos, faz 3 de 20 e vai subindo aos pouquinhos. Não tem como chegar no 10º degrau se não pisar no primeiro. Então, saia do seu comodismo agora. Suba o primeiro degrau. Ande um pouquinho, se arrume, se apronte, né? Amanhã você sobe o segundo, o terceiro. Quando você menos perceber, você vai estar igual a pastora aqui, ó, já andando 60 km de bicicleta, hein? Mas não é todo dia não, né? Mas vai. Mas consegue. Acho que eu tenho certeza que quando você começou, você deveria estar andando aí 10 km, 15 km, né? E voltando para casa. Hoje,
Qual foi o recorde, pastora? 64. Olha aí, ó, que beleza, hein? 64 quilômetros. Se você andar 64 quilômetros hoje, você vai ficar um mês sem andar de bicicleta. Então não faça isso, pelo amor de Deus, comece devagar. É verdade. Né? Vai aos pouquinhos, deixe seu corpo se acostumar com essa atividade física, sua mente, você entrar nessa rotina, a moda agora é vibe, essa vibe de pedalar, que eu sei que você vai melhorar e muito. E é bem isso mesmo, né? Porque eu cheguei a fazer 64 quilômetros, mas aí nós tivemos um período de isolamento, né, com suspeita de Covid, e aí tive gripe, e aí um tempo de poeira, não consegui pedalar por algumas semanas. Então eu não consegui voltar fazendo 60, eu tive que voltar devagar, fazendo 15, 20, 30, né? Estamos chegando lá. Vamos ver se até semana que vem a gente chega no recorde de novo, né? Mas é importante entender que há um limite que o corpo precisa ir se adaptando, né? Com certeza. Eu vou falar por mim. Eu sempre pratiquei exercícios, atividade física, né? Eu confesso que a gente começou a pedalar lá em casa também, né? Uhum. Mas assim, algo mais devagar, né? A gente está numa outra rotina, né? Uhum. E mesmo assim, eu não consigo andar 60 km de bicicleta hoje, né? A gente está fazendo uma média aí de 15, 20 km, porque a nossa meta é fazer pelo menos 40 minutos de exercício. Então a gente anda numa velocidade um pouquinho maior, né? Um esforço físico um pouquinho maior, e a gente reduz... tempo menor, né? Num tempo menor, reduz o tempo e reduz também a distância, né? Uhum. Então a gente pedala em média aí 10, 12 km em 40 minutos. Mas eu tenho certeza que eu não consigo andar 60 km. Eu precisaria me adaptar a isso, entende? Então essa é a orientação para as pessoas. Comece devagar, mas comece. E é hoje, não é amanhã, tá? Hoje. Olha o desafio, né? E o professor Evandro te deu a dica aí de você começar hoje, quando terminar esse vídeo, entrar no seu quarto, pedir força para Deus. E olha o que a palavra de Deus diz, eu quero compartilhar com vocês. 1 Timóteo 4, versículo 8, diz assim: pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Muitas pessoas leem esse texto querendo descartar a atividade física. Não, o importante é o exercício espiritual, porque esse tem a ver com a nossa vida eterna, né? com a nossa vida espiritual aqui e com a vida eterna. Então é algo duradouro. E descarta o exercício físico, mas o texto não está descartando. O texto está dizendo que o exercício físico tem um valor, mas que o exercício espiritual também é muito importante. E lá em 1 Coríntios 6, 19 a 20, aí fica muito claro isso, porque diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória de Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Senhor Deus se preocupa com a nossa saúde integral de corpo, alma e espírito. Nós temos falado muito sobre a saúde da alma, sobre a ansiedade, sobre as emoções estarem fora de ordem nesse tempo de pandemia. A gente fala muito sobre a saúde espiritual, de buscar a Deus, de crescer em Deus, mas nós temos que entender e nos lembrar que o corpo é templo do Espírito Santo e cuidar do nosso corpo também é uma forma de honrar a Deus. Deus quer que nós tenhamos vida em abundância, vida com qualidade, mas tem algumas coisas que dependem de Deus e outras coisas que dependem de nós, né? Com certeza. E pastora, dá para alinhar os dois, viu? Você pega seu celularzinho, pega seu fonezinho, põe no seu ouvido, mete aquele louvorzão e atividade física, caminhada, pedalada, academia. A única coisa que você não vai conseguir fazer é hidroginástica e natação, porque está no meio da água e eu não vou permitir que você faça isso lá na academia. Mas, se é uma atividade física fora da água, você pode colocar seu celular com o fonezinho, vai louvando a Deus, vai cuidando da sua saúde espiritual e da sua saúde física. Amém, é verdade. Nós temos tido várias experiências assim, né? De ir ouvindo um louvor, de ir orando, e até contemplando a natureza, né? Percebendo um final de tarde, um pôr do sol, como Deus é perfeito, como Deus é maravilhoso. Então, realmente dá para equilibrar as duas coisas, né? Você pode estar cuidando do seu espírito, cuidando da sua alma e cuidando do seu corpo também. E como nós fomos desafiados, nós queremos orar agora também, pedindo a direção de Deus, a ajuda do Senhor nesse processo de cuidarmos do nosso corpo,
porque na verdade nós precisamos entender essa verdade que é bíblica, que o nosso corpo também precisa ser cuidado, assim como nós nos preocupamos com a nossa alma, como nós nos preocupamos com o nosso espírito. E eu convido você que está nos assistindo, se você puder nesse momento, fechar os seus olhos, gostaria de orar por você também. Vamos orar? Santo Deus, nós te adoramos, bendizemos o teu nome, te agradeço a Deus porque o Senhor Jesus nos comprou por alto preço naquela cruz, para nos dar vida e vida em abundância. Obrigado a Deus porque o Senhor tem nos dado conhecimento, entendimento, revelação na tua palavra, de que o Senhor deseja a nossa saúde de forma integral, do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Obrigado a Deus pelo corpo que o Senhor nos deu. Obrigado porque o Senhor tem nos dado saúde, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos protegido. E, ó Deus, nós te pedimos perdão por muitas vezes não cuidar do nosso corpo como deveríamos, não zelar desse templo que o Senhor nos deu. E pedimos, ó Deus, a tua direção para que possamos pôr em prática tudo o que ouvimos nesse momento, ó Deus, tudo que nós aprendemos nessa conversa, que possa não ser só informações, mas possam se tornar realmente princípios aplicados à nossa vida. Aqueles que estão desanimados, que estão cansados, que entenderam nesse vídeo que precisam retomar uma atividade física, precisam cuidar da sua saúde física, que o Senhor, ó Deus, dê direção, que o Senhor dê as possibilidades, que o Senhor fortaleça, dê ânimo, dê alegria e que eles possam encontrar prazer no Senhor em cuidar do seu próprio corpo, ó Deus. Te louvamos, te agradeço também pela vida do professor Evandro, que dispôs esse tempo da agenda dele para estar conosco. Obrigado por essa conversa que tanto edificou a nossa vida. Agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, professor Evandro, por estar conosco nesse momento, por disponibilizar o seu tempo, por essa conversa. Aprendi muito nesse bate-papo. Agradeço muito sua presença aqui, sua participação hoje. Obrigado, pastora. Foi uma honra poder participar do quadro. Amém. Espero que as pessoas possam levar a sério a sua saúde Amém. física, né? Porque é muito importante isso para nós, né? E sempre lembrando que é melhor prevenir, né, do que remediar. Então, é muito melhor você ter um corpo saudável, praticando atividade física, do que, né, um corpo sedentário com um monte de remédios. Que Deus abençoe a vida de todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir, né? Amém. E que elas possam realmente mudar as suas atitudes. Amém. Nós vamos encerrar esse vídeo para você poder trocar de roupa e fazer a sua atividade física. Fica o desafio. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, compartilha ele com outras pessoas. Se está abençoando a sua vida, pode abençoar outros. Se você quiser deixar a sua experiência aí, o seu comentário, tirar alguma dúvida ou até sugerir algum tema para os próximos quadros, pode colocar aí nos comentários, que a sua opinião é muito importante para nós. Deus abençoe a sua vida e até a próxima, se Deus nos permitir.